adorador. Precisa que participe do culto, que adore ao Senhor. Você cultuar a Deus ou um tempo conversando, o outro passeando na igreja, criança correndo, é terrível. Então assim, não deixemos nada atrapalhar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Amém? Vamos se colocar no pé, vamos receber o homem de Deus e a sua esposa. Então você estará ensinando aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, louvado seja Deus, glórias a Deus. Bendito e eterno, santo Deus de maravilha, Deus de poder e Deus de autoridade, louvamos e exaltamos a Ti, ó Pai, pelas nossas vidas nesta manhã, ó Pai, pela vida do Teu servo, Senhor, da sua esposa, ó Pai, que quer nos ajudar, Senhor, nos ensinar a Tua palavra, meu Deus, o Teu servo, Senhor, com autoridade, com inteligência do céu, espiritual, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o céu do Seu pastor. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Cheguei ali, mas estava comentando, é uma verdade. Se a gente fica pensando uma vez e outra, e repensando, como que a igreja vive só, às vezes, quase sem oração, ou sem ensinamento, não é? Sendo que é uma ordem imperativa de Cristo. Tudo aquilo que é ordenança, irmãos, é indispensável que seja. Às vezes a gente faz a pergunta assim: qual é o mais importante, orar ou examinar a palavra? Tem alguns que não sabem, mas pode aprender, não pode? Ou não? Qual é o mais importante? É orar ou estudar a palavra? Entenderam? Porque os dois estão em ordenança. Da mesma maneira que é necessário que o Senhor tomar a ceia, porque é uma ordenança. Entendeu? Quando você não toma a ceia, você peca. A menos que você cometeu um pecado público e causou escândalo, e aí Deus perdoou, mas o ser humano complica. Às vezes ele dá uma sentença, né? O ser humano mais. Mas é pecado não tomar ceia, sabe? Isso não é pecado, não, porque o pecado ele é perdoado na hora que você se arrepende, na hora de dar ceia. Porque é a mesma coisa, alguém está quase desfalecendo de fome, e alguém diz assim: um prato de comida, ele diz: eu não quero, vai morrer de fome. Assim também a pessoa às vezes está com um problema que aconteceu, o problema não pode ser resolvido na hora, como comentando. Aí Deus diz assim: olha, eu te perdoo. Aí a pessoa, por falta de conhecimento, diz: não, estou com dúvida. Compreendeu? Porque é bom, Senhor. Quantas vezes eu já ouvi pregador ensinar para a igreja pecar? Se você estiver com a consciência pesada, não tome hoje, deixa para o mês que vem. Já ouviram falar isso? Eu já ouvi. Isso é bíblico? É bíblico? Não. E quem está na doutrina, na sã doutrina, sabe que não é bíblico. Não é bíblico. Hoje o nosso assunto é o tema arrebatamento, né? Daqui a pouquinho. Então, não é bíblico a pessoa deixar para tomar a ceia o mês que vem, desde que ela tenha a oportunidade de ser perdoada agora. Por isso que a ceia é um fruto de muita alegria. Quem sabe? A irmã já tem mais de 30 anos de ministério, né? E naquele nosso tempo lá era perigoso, era rigoroso. A ceia era sinal de rigor, não sei, arrumaram tanta coisa. Uma coisinha que você cometia, você ia conversar com alguém, ficava sem a carteirinha, sem a ceia e tomava um banho. Coisa que é 100% antibíblico. Aí Deus já me procurou muito na nossa mente, já abriu isso. Então assim funciona a palavra. Ninguém pode tomar a ceia em pecado
nossos dois sentidos na vida, a vida física e a vida espiritual. A ceia, tanto a tua como para a vida espiritual, quanto para perseverar na fé, e também quanto duração da vida, não promover morte prematura, e também não sofrer enfermidades desnecessárias. Tem enfermidade que tem motivo, tem outras que todas elas têm motivo. Agora eu vou dizer sobre enfermidade, porque como aceito o pecado, ele é uma enfermidade que podia ser evitada, né? Evitada por meio do que, irmãos? Arrependimento. Arrependimento, perdão. Mas é logo. É lindo você vir a Deus, você fica tão tranquilo, não é? Você tem certeza que Ele não prometeu e perdoa. Isso é muito lindo. Agora, não é somente hoje, nessa época não, mas todos os membros, eles deviam, depois de batizado, ou antes do batismo, frequentar a escola bíblica. Sem dúvida. Uma porque o profeta Samuel, ele não era um autêntico professor. O profeta Samuel, o profeta Elias, o profeta Eliseu, Davi, os escritores, eles eram autênticos professores que o povo tinha aquela oportunidade, os que acatavam eram bem sucedidos. Pode ver que no arrebatamento da igreja de Elias, quem não ficou sabendo? Todos os alunos do profeta Eliseu ficaram sabendo que Elias havia de ser arrebatado. O grupo de gente estava em Jericó, outros estavam em Betel, outros na margem do Jordão, e todos sabiam que Elias ia ser arrebatado, porque eles tinham disciplina sobre arrebatamento. Isso é muito lindo. As irmãs descobriram isso, não? Está em Reis, 2 Reis. Quando Elias chegou em Jericó, os alunos vieram comentando com Eliseu: meu senhor vai ser arrebatado. Eliseu disse: calar, e eu também já sei. Não foi isso? Por quê? Só a oração, não, a oração em primeiro lugar. E depois, primeiro é orar. E em segundo, aplicar o efeito de orar. Orar é falar com Deus, mas oração é entrar em ação. Tem essa questão, está compreendendo? Orar é falar com Deus. E oração? Entrar em ação. Isso. Colher os frutos da oração, entendimento da palavra. Vamos já meditar. Eu até vou copiar aqui na oração que o irmão fez. Quer louvar ou... Ela quer louvar o hino, então vamos louvar aqui. Depois Eu vou louvar aquele louvor, minha alma. Aí quando nós chegamos ali, as irmãs estavam louvando. Aí ele confirmação. minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, como as irmãs já louvaram. Então vamos louvar muito 7.
estava na consagração, estava ali, na hora da palavra, entrou um homem. E eu nem sabia que a esposa dele era a esposa de uma irmã, que ela sempre congrega conosco, apesar que não é da nossa igreja. E ali, na hora do apelo, aquele homem, e ele é afastado, né? Ele foi lá falar com a esposa dele, mas eu nem sabia da história, né? E ele falou assim, não, hoje eu não vou aceitar Cristo, eu tenho umas coisas para resolver. Aí eu falei, mas tem um porém, o Senhor jamais vai resolver um problema sem Cristo. Isso é importante. A pessoa disse, não tem nenhuma coisa para resolver. Estava encrencado que estava separando a esposa, foi morar com uma amante. E até hoje nunca saiu desse problema. Porque rejeitou Cristo naquele momento, ele podia resolver o problema na hora, porque quando você se arrepende diante de Deus, e ali ele ia resolver o seu problema, porque eu tenho certeza que o próprio Deus estaria conduzindo a ele no caminho correto. Mas não fica dando meia volta, e aí é onde a pessoa, o Senhor todos os dias oferece perdão. Ele não é homem, o homem te perdoa, muitas vezes ele é o Senhor, é de santo, ele é misericordioso e poderoso. Quando o homem realmente, a mulher chega diante de Deus, pedindo perdão, o Senhor está pronto para perdoar. E quando você é perdoado, você sente a alegria que o Senhor te perdoou. E você não se preocupa se tem alguém para te acusar, porque você sabe quem te perdoou. Você sente na alma que é o Deus que te serve, que é um Deus santo, poderoso. Pode vir com os acusadores, mas a tua alma contém o Senhor. Essa manhã vamos fazer uma breve oração por aqueles que ainda não receberam essa graça maravilhosa, que é saber que tem uma comunhão com Cristo. Muitos estão distantes, igreja é muito. Eu fico triste porque eu tenho pessoas da minha família afastadas, onde outra hora estava ali recebendo, tomando, participando do corpo e sangue, e hoje estão lá fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas nós temos um Deus misericordioso que ele pode ir naquele coração e dizer, filho, eu não te esqueci, ele pode dizer não. Glorioso Deus bendito, a tua glória e nossa presença. E você não perdão, porque o perdão é santo. Nós temos um Deus misericordioso, sobre contraste referente a Cristo e também Adão. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 15, 40, verso 45. Vamos meditar neste versículo. Eu estou aqui com a Bíblia da linguagem de hoje. Conhece? Não? Ajuda muito as pessoas a compreender melhor o português. Ela explica melhor a parte da gramática, sabe? Aonde fala côvado, ela já fala centímetros. Nossa linguagem hoje. Aonde fala estádio, ela fala quilômetro. Entendeu? Então, por isso que ela traduz com muito cuidado na linguagem de hoje, uma tradução muito boa. Da Sociedade Bíblica do Brasil é simples, mas objetivo. E no versículo 45, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz a palavra do Senhor nosso Deus assim, ó. Os irmãos encontraram. Amém.
espírito, ele é vivificante porque dá vida, vivifica. Pode sentar, irmão, não sei se esse versículo. Então, quando nós tivemos um comentário sobre essa matéria, a matéria ela dura só quanto tempo? Um ano. Só de arrebatamento, de tão profundo que é. Mas até mais que isso. Ele fica bem mais preparado. Então, o que está referindo aqui? O primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente e viveu sobre a terra, viveu sobre o paraíso, é isso? Adão esteve no paraíso. O mundo adâmico da época passada era o paraíso. Era o paraíso. Está compreendendo? Por que era o paraíso? Eu acho que não sei se você não leu, só comenta. Mas quando Deus criou Adão, tudo era puro e com paz. Isso chama o quê? Essa natureza assim de pureza e paz, isenção de ódio, isenção de veneno, até nas cobras não tinha veneno. Isso se chama a natureza como aquela. Paraíso. Exatamente. Então Deus criou o homem e quem foi a coroa da natureza? Adão. Deus criou Adão e coroou. E deu ele como coroa da natureza. Quer dizer que ele estava acima da natureza, porque ele domina a natureza. Estava acima da natureza. Tinha domínio. E ainda domínio com facilidade. Sabemos, ele pôs o nome dos animais, assim por diante, está no capítulo 2, na sequência, e tudo se tornou um paraíso. Ele também não imaginaria coisas más. A consciência do homem era somente para o bem, só para o bem. Ele não tinha a parcialidade, a liberdade de pensamento. E tanto que se a vida tivesse ficado até hoje, o paraíso continuaria? Sim. Ou não? Sim. O paraíso continuaria, o povo continuaria nascendo sem malícia, crescendo sem malícia, e muita gente e zero de aglomeração. Eita Deus maravilhoso! Muita gente, como Deus falou em Gênesis capítulo 1, versículo 28, não é? Multiplicar, encher a terra e povoai-as e dominai-as. Haveria muita gente sem. Deus falou com Abraão, capítulo 15, 5. Olha para os céus, vê se pode contar as estrelas, não é isso? Já prometendo salvação. Tantas que não se pode contar e não existe aglomeramento. Não existe tumulto. Porque é paraíso. Glória a Deus. Paraíso. Agora, esse paraíso foi perdido. Ou não foi? Quando Adão pecou, o paraíso foi perdido. Até o paraíso ele era tão perfeito que não existia ervas ou árvores que ramam assim, que entrelaçam, tudo crescia. Não existia rameiras, arvoreira, assim, coisas que produziam frutos sim, mas não em forma de rama, era tudo vertical. Exatamente, tudo vertical, ligado ao céu. E se ele não tivesse cometido pecado, até hoje o paraíso continuava na mesma forma que Deus criou. Mas houve então o pecado e as árvores, vamos dar uma olhada nesses, leia aí para nós, no mesmo em Gênesis 3, versículos
16, 17, 18, quando ele faz a promessa, depois até o 19, Gênesis 3. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. O dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso. Então, quando pecou, a mulher recebeu duas sentenças. Problema na gravidez e problema no parto. Duas. E no sentido geral, a humanidade recebeu uma sentença de dor, fome. Com dor, com fome, comerás agora do suor do teu rosto, todos os dias, recebeu sentença. A mulher, no caso, se for olhar no sentido mais aprofundado, mais nas histórias de geração, existiu na época os filhos da inocência. São coisas que quase não se comentam. Os filhos da inocência eram altos e eles foram gerados antes do pecado. Depois todos pecaram devido à oração do mundo. E aí entrou esse processo. A mulher recebeu duas sentenças, problema na gravidez, problema no parto, e o homem agora, problema também, se trabalhar duro igual serviço militar. Duro. Rígido. Exatamente. E o carro produzirá. Sabe que a palavra carro era um título dado às árvores antes do pecado. Aí Deus falou: o cargo de espinhos produzirá. Está compreendendo? Então as árvores eram lisas. E não tinha espinhos, porque não tinha. Não vê Paulo não tinha espinho na carne? Cada um de nós não temos espinho na carne. Cara, esse corpo fraco. Fraco é incompetente, o corpo é fraco e incompetente. E todos nós temos espinho na carne, não temos? Qual chama esse espinho? A dor da fome, pelo menos, que não tem. A dor de sentir fome é espinho, tudo o estômago. E desde que aceitamos a Cristo, então nós vamos tomando parte dessas boas informações, e podemos fazer os comentários ricos dentro da palavra. Mas só que o centro de trabalhar é quem? Cristo. É Ele, Senhor da glória. Só que no versículo 16, como nós sabemos, Deus fez a promessa de que Cristo viria, não fez? No 16, ele fez a promessa de que Cristo viria, do descendente da mulher. Não é isso? No 16 é bem conhecido. No 15 e 16 E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás a luz filhos. E voltando 15. E porém inimizade entre ti a fé, e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o pé. Está falando da raça humana e também falando da prioridade de Cristo, que nasceria de uma mulher. Com toda aquela sentença que a mulher recebeu, mas a mulher não teve contato com o pecado biológico. Está compreendendo o que ele está dizendo? Que Cristo viria consertar tudo que foi perdido em Adão, porque a Eva não participou do pecado biológico de Adão. Sabe por quê? Você não sabe? Eva foi criada
parte biológica, já não atingiu Eva. Por que não atingiu, irmãos? Porque ela não foi gerada por Adão. Compreenderam ou não? E só existe pecado biológico quando a pessoa é gerada por, o filho é gerado por ele, essa criação de agora. E é por isso que lá nós encontramos a promessa que Jesus nasceria sem pecado por causa que ele não teve parte no pecado de Adão, porque ele não foi gerado por homens dessa natureza. E também a mulher tem com esta visão que transmite a geração é o homem. E a mulher recebe a geração. Só que o pecado biológico que é transmitido pelo homem não aconteceu com Cristo. Ele veio lá em cima e foi gerado dentro de uma mulher, que no sentido, o sinônimo do sentido, uma mulher que foi criada antes do pecado. Então vocês compreenderam bem. Aí ajudou. Só que o homem que foi quebrando as alianças e Deus foi mantendo o quê? O seu plano. Ele sempre mantinha o seu plano. Suas primeiras revelações da criação, o plano de Deus já foi mantido em ato de conservação. Agora, nos dias que nós estamos vivendo, já temos esta visão que Jesus vai reinar aqui na terra, ou não vai? É o que lemos em 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o segundo homem, Adão, foi feito em espírito vivificante. Agora, como se compreende que Jesus irá reinar aqui na terra? É um versículo que não precisa ler. Mas quando ele ressuscitou, o que ele disse? É-me dado o quê? O poder. Aonde? No céu. Então não há tanta dificuldade em nós compreendermos, além que temos a graça de Deus e Ele nos abre a mente, não é tanta dificuldade, não há tanta dificuldade além, apesar que está escrito, mas mesmo assim, nem que não tivesse, não era tanta dificuldade de sabermos que Jesus vai reinar na terra. Por quê? Porque quem sabe o que é poder? Poder no grego é dinamite. É algo mais forte do que pedra. O pecado no mundo pode estar tão afetado, duro como pedra. Agora vem o dinamite, lança o pecado lá no abismo e reina na terra. Glória a Deus. Está compreendendo por que ele reina? Eu já vi pessoas pregar que Jesus não veio mais pisar nesta terra, porque o pecado está em demasia. Até está coberto pelo pecado. Sim, ele não pisará nessa terra pecaminosa. Mas chegará um tempo que ele, quando ele vir, a primeira vez ele veio como em fraqueza de Deus, pisou nessa terra pecaminosa. Agora, a segunda vez, ele virá em glória. Ele não virá em fraqueza, ele virá em glória. E esta glória é o cumprimento da palavra que ele disse em Mateus, conhecido 28, 18, não é? Em diante. Eis que é me dado todo o poder nos céus. E na oração do Pai Nosso, ele mostra isso claramente. Tem duas frases que ela é as frases-chave da oração modelo. A oração do Pai Nosso ela é modelo. Primeiramente, venha, o que como se diz lá? Não tem a nós, não. Não tem a nós. Sabia? Olha para nós, irmãos, 6 Mateus 9. Não tem a nós, é a pessoa que inventou junto com o Império Romano. É um acréscimo por isso que é uma escola, e a pessoa às vezes ora errado. Aprendemos na igreja católica, né? É um acréscimo da igreja católica para receber mais pragas. 6:9 começa com: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Só aí. Veja bem. Venha a nós o teu reino.
crescer. Os irmãos se lembram que outras vezes nós tivemos um comentário que nós somos a igreja de Deus? Se lembra? E foi comprovado na Bíblia Sagrada, é comprovado que a igreja, o templo da glória de Deus é eu e você. Aprendemos isso ou não? Aprendemos com propriedade. Se lembra? Isaías 43, 7 diz que Deus criou o povo para a sua glória, para a sua glória. Então, nós somos o templo de Deus, morada de Deus. Agora, como é que você vai pedir um reino de Deus que está dentro de você? Já leram isso? Não? Vamos ver ainda o que diz, 21 de Lucas, verso 17, 21 de Lucas. Não me falha a memória. Muito lindo a palavra de Deus. Então, o que falta é meditar, porque o costume romano, por isso que a gente vê, às vezes, a igreja precisa de todos nós precisamos de escola bíblica. 17. De todos sereis não, é o 17, 21. 17, 21. Isso. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Então não é venha a nós o teu reino, porque o reino que cada membro possui o Espírito Santo, testemunhando que a morada de Deus já está presente. Agora o reino do milênio não está presente. É esse que o nosso foi. Por isso que está no singular. Venha o teu, quem não sabia que era assim? É o embalo, né? Um falou errado, o outro viu errado e cai, pega aquela corrente. Não é bom. Compreendeu, irmão? Não é menor o teu reino. Venha o teu, que reino é esse? O reino do milênio. E eles vão olhar aqui na Bíblia já sobre esses assuntos todos da palavra de Deus. E nós vamos entrar muito nos detalhes mais profundos, mas pelo menos básico. Nós sabemos que a igreja irá subir, não é? O que a igreja vai fazer no céu? Ela vai casar. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva. E o casamento será no local limpo, porque a terra está suja ainda. Então a igreja irá subir para. Já viu isso? Não? Está no Apocalipse 9. Não pode olhar 7 ao 9. A igreja vai regozijando no céu e casando e tomando a ceia. Glória a Deus! É lindo a palavra. Para entendermos bem o trabalhar de Cristo. Apocalipse 19, 7. Até o 9. Regozijemos-nos, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Isso. Compreenderam? Até o 9, irmão meu? Isso. Agora, até o 9, isso. Disse-lhe, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-lhe, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que iremos fazer no céu, irmãos? Primeiro, casal, bodas é festa de casamento. Alegremos-nos, regozijemos, demos de glória, porque vimos são as bodas do e a sua esposa já está apta para chegar lá, preparada por Deus. Não sei se no momento do arrebatamento, se as vestes desaparecerão, elas ficarão como testemunho, mas elas deixarão de existir. Por isso que a pessoa que ela focaliza muito no outro julgar por fora, ela nunca se desprende do pecado. Porque no arrebatamento, qualquer roupa que a pessoa estiver usando, ela será eliminada, uma roupa nova tomará posse. É uma realidade. Se a pessoa estiver se banhando, ela vai ou não? Sim. Não vai?
apontando. Então vamos ao. Exatamente, é a hora de crer o contrário que a palavra diz. Que o Espírito Santo tira de nós o quê? Malícia. Malícia. Vamos analisando o assunto. Então a igreja, ela irá subir para qual finalidade? Primeiro, casar. E segundo, a ceia. Já não deu aí versículo 9, não é isso? Escreve bem-aventurados que são chamados a ceia das bodas do casamento, ceia. Esta é a ceia da unificação. Quem sabe o que é isso? O povo do Antigo Testamento foram salvos, mas nessa parte não foram purificados. Por quê? A ceia simboliza o quê? O que a ceia simboliza? O pão simboliza o quê? E o vinho simboliza o quê? Mas isso tem valor depois que é o valor oficial, depois que ele morreu ou depois que ele deu a ceia na sequência da morte, morreu e ressuscitou. Só que nenhum, salvo do Antigo Testamento, tem a perfeição que temos hoje. Porque eles participavam da Páscoa, sim, da ceia, mas era com animais, sacrifício de cordeiro, assado, assim por diante, e não aperfeiçoou. Não sei se vocês estão compreendendo. Agora, até mesmo no Mateus 11:11, Jesus diz que dos que nasceram de mulheres, não houve um semelhante a João Batista, que apalpou a palavra da vida assim, ó. As suas mãos apalparam, pegaram a palavra da vida, ele pegou no corpo de Jesus e batizou Jesus. Nenhum profeta teve esse privilégio e é menor do que nós. Por quê? Porque os eventos de aperfeiçoamento, tudo resolve em Cristo. Tudo voltado para Cristo. Não é assim que está escrito para ele, não? 11, Mateus. Sim, verdade, digo que entre os filhos de mulher em nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus, menor do reino dos céus, é maior do que ele. Isso, João o Batista. Por que ele é chamado de o Batista? Que quer dizer o batizador, sabe? A palavra batista significa batismo. Por isso que ele é chamado de João o Batista. Mas quem morreu primeiro foi Jesus ou João Batista? E todos que morreram antes de Cristo não tiveram a salvação, mas não tiveram o selo do aperfeiçoamento. Como o irmão estava falando, a minha esposa endossou, as irmãs aceitaram. Por que cada membro precisa perdoar o outro? Para não quebrar o selo do sangue de Cristo que está em nossas vidas. Quebrou o selo do sangue de Cristo, resistiu o perdão, resistiu liberar perdão. A pessoa, se ela continuar resistindo, para ela ser salva, só se Jesus morrer novamente, ressuscitar e a pessoa se converter, isso nunca vai acontecer. São coisas sérias. Então, mas João Batista morreu antes. Talvez não sabe, mas que não sabe no capítulo 14 de Mateus, nós vamos ler só citar. Ali está a morte de João Batista, dali para frente está justamente os comentários de Cristo. Ele morreu antes de Cristo, está compreendendo? E ele, por ele ter morrido antes de Cristo, ele perdeu muitos eventos. Que um homem, segundo João Batista, intermediarista, deslocando o povo da antiga lei, preparando o povo para a antiga graça. Um homem que foi testemunha de Jesus, literariamente, que nenhum outro profeta do Antigo Testamento teve esse privilégio. Todos antes. Mas ele queria estar com Jesus lá na mesa sentado para tomar a ceia. João Batista estava lá?
Jesus, depois que João Batista pregou o reino dos céus, preparando o povo, 3 anos depois, 3 anos e meio, um pouco mais, que o reino dos céus veio, João Batista estava lá. E por que nós temos interesse de estar na igreja? Porque a nossa religião é ganhar muitos em Cristo, ter privilégio em Cristo. E João Batista não viu o túmulo aberto, Jesus ressuscitou, e nem o túmulo lacrado pelos humanos. Ele não teve a resposta, não viu a resposta, não teve a resposta dos anjos, que ele ressuscitou. Ele não viu Jesus subindo. Então ele perdeu de ver, tem muitas oportunidades, tem um herói da fé, tem um maior desejo. Glória a Deus. Aí hoje, por que foi dito no princípio que quem não toma ceia com essas coisas assim, que pode resolver na hora, vive em pecado? Porque o maior desejo de todo o servo de Deus do Antigo e Novo Testamento era sentar no reino de Deus com Cristo. É a revelação plena do Espírito Santo. Mas não tiver de corte, só que esse arrebatamento, Deus irá dar uma ceia da união. União em que? União no Espírito Santo, se o selo pelo sangue de Jesus. Por isso que haverá sempre as conquistas de etapa em etapa, de etapa em etapa. Dê uma olhada aí, irmão, sobre unificação lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, lendo o versículo, pode ser do versículo, todo o versículo 33 até o 40, mas para nós ganhar mais tempo, o irmão pode ler do versículo 35 ao 40, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. É lindo a palavra, irmão. Por isso que você vive meditando e vive feliz. Aleluia! Meditando e vive feliz, vendo programa familiar, pessoal, coisas mais, mas a salvação nos deixa você feliz. Graças a Deus. Aleluia. Hebreus 11, 35 ao 40. As mulheres receberam pela ressurreição os seus corpos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Alcançaram uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, deitados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Todos esses o quê? Tendo Testemunho pela fé, não alcançaram. Os irmãos compreenderam, ele vai salvar, o irmão vai dar prosseguimento. Veja bem, por que todos aqueles homens viveram em cavernas, assim por diante? As mulheres creram também junto com a fé de Eliseu, não é? De Elias também, os mortos foram ressuscitados pela fé. Com tudo isso, outros em cavernas, desonrados pela sociedade, errantes pelas cavernas, os caminhos dos lugares da terra, e não alcançaram, vocês morreram e não alcançaram a promessa. Por quê, irmãos? Todo herói da fé que morreu antes de Cristo não tomou a ceia. Prossiga, irmão. provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Compreendeu? Então, o arrebatamento, ele levará
Mateus 10,16. E haverá um só rebanho, Só pastor. mas só pelo sangue dele. Vocês estão compreendendo ou não? Então o arrebatamento é um encontro de pessoas do Antigo e Novo Testamento unidos, e o povo do Antigo Testamento tomará a ceia pela primeira e única vez. A ceia não vai continuar, não. Ela encerra, porque tudo aquilo que é cerimônia, futuramente, não prossegue mais. Aquilo que é real aparece. Em lugar do pão, apresenta Jesus, o Senhor da glória. E em lugar do suco da uva, apresenta Cristo Jesus, o remidor de todos os pecados pelo seu sangue. Aí desaparecerá pão e vinho, o suco desaparecerá. Só que a igreja está nessa visão desse arrebatamento e esta instrução. Compreenderam ou não? Então a igreja vai ser arrebatada com qual finalidade? Casar, uma ceia e igualar a perfeição com o povo antigo através da ceia. Glória a Deus! E quando a igreja subir, os judeus que dá promessa ficarão para trás, não é isso? Porque hoje quem está na posição de subir é os judeus ou os estrangeiros convertidos? Estrangeiros convertidos. Quem tem conhecimento sobre lei e graça sabe disso. Quem tem conhecimento sobre a lei e a graça sabe que Deus deslocou Paulo, um judeu específico, para pregar para o gentio especificamente a salvação unicamente pela fé, sem a guarda das cerimônias judaicas. Dizer que é uma salvação, é a salvação bem explicada, só não recebe quem não quer. Porque não tem ordenança de guardar a cerimônia judaica igual. Hoje a lua é nova. Hoje é sábado, ninguém vai fazer nada. Cerimônia judaica. Vai haver uma preparação para a Páscoa. Quando Jesus faleceu, morreu lá na cruz. Naquela semana caiu 2 sábados. Um caiu na quinta e o outro no sábado semanal. Se você olhar bem na palavra, 19:34, então caiu no sábado. No sábado eles não podiam ir ao túmulo, que era junto do dia de sábado. No calendário romano diz que esse dia era sexta, não é mentira, era quinta. Porque qualquer pessoa, se vocês conversar com uma pessoa, um membro da igreja adventista, o 7º dia, adventista da promessa, irmãos do avivamento, a igreja avivamento bíblico, todos eles descobriram na Bíblia que Jesus morreu na metade da semana, profetizada pelo profeta Daniel 9:27, que dá exatamente na carta. Mas não vamos entrar nesse detalhe, estamos entrando no detalhe que hoje a salvação não tem a guarda das cerimônias. Compreenderam? Ela é tão verídica que a pessoa é perdoada todos os dias. Glória a Deus! Para não perder a salvação. E esta, compreenderam? E esta fé está preparada. A igreja está preparada, melhor dizer, os que dão ouvidos à palavra para subir. Só que Deus tem uma promessa no arrebatamento da igreja. Ele tem 2 promessas. Ele virá como um noivo, não é isso? Mateus 25. Ele virá como noivo. E depois ele virá como ladrão. Não é isso? Virá ladrão, no momento que ninguém espera. Ou os ímpios não esperam. Os salvos estão com ele. Agora veja bem, nesse episódio de Jesus, vindo para com a noiva, para buscar a noiva, ele virá até as nuvens. Porque a terra está em pecado. Vou encerrar depois do horário, mas depois de 7 anos, ele vem para
vai pisar onde? Na terra, que é o milênio. Vamos ver esse aí, daqui só uns minutinhos, aí no capítulo 5 do Apocalipse, versículo 10. Ele diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 5, 10, versículo 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isto em cima desta terra. Por que em cima desta? Porque quando ele ressuscitou, nós sabemos, ele disse dado o quê? Todo poder. E na oração do Pai Nosso, ele disse, já que você vontade assim na terra. A palavra é digna de aceitação, não de observar a palavra. Não é uma palavra oca, assim na terra como céu. Jesus nunca mais vivia na terra. Se a pessoa nos erros da sua ignorância, chama Jesus de mentiroso. Porque a palavra dele é digna de aceitação, assim na terra. Aí, nós hoje já somos sacerdotes. Somos ou não? Já aprendemos isso? Já aprendemos que somos sacerdotes ou não? Sim. Aprendemos? Aprendemos que somos reis? Aprendemos ou não? Nós não estamos reinando sobre os tipos de pecados. O pecado causado pela lei e o pecado causado pelo mundo. Tanto sobre um quanto o outro, nós estamos reinando. Reinando sobre a lei, porque nós estamos mais naquelas doutrinas, naqueles sacrifícios repetitivos. 1, 2, 3, 4, 5 para receber o objetivo, não. Já é crer somente verás a glória. A palavra é digna de aceitação. Então nós estamos reinando sobre a lei, porque nós estamos mais debaixo da tutela da lei. E estamos reinando sobre o mundo, porque também nós estamos mais na sujeição causada pelo mundo. Depois disso aí, o irmão leu. Hoje nós já somos sacerdotes para reinar sobre 2 tipos de pecados. Quais? Causado pelo mundo e causado pela lei. Sabia não? A Bíblia fala isso. Então, quando no arrebatamento, a gente vai subir como sacerdote. E depois desce como sacerdote para reinar aqui por 1000 anos. Eu não sei se as irmãs sabem disso. Pode ver aí, vamos encerrando aí, vamos terminando para usar horário. Mas ainda pode ver outros 2. Oi, irmão, pode estar perto. Vamos concluir. Vocês só avisam quando vocês puderem ir. Não, veja bem. É no. Isso. Apocalipse capítulo 20, verso 11. A palavra de Deus. Não, é 1 Coríntios 15 e versículo 56 e 57. Isso. É o que diz a palavra. Isso. 57. Isso. 56. Coríntios 56 é 15, 56. Isso. É 15, 56. 56. Onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei. Mas graças a Deus que nos deu da vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenderam? Então, a força do pecado só atua na pessoa quando ela começa a usar regimes da lei. Pode ver que Naamã, ele mergulhou no Jordão 7 vezes, porque era o regime da lei. Mas o mesmo leproso do capítulo 8 de Mateus, quando Jesus encontrou com ele pediu, se quiserem, podem fazer-me limpo. Ele não usou mais a palavra 7, porque a palavra 7 significa a palavra presente.
E Jesus disse, quero ser limpo. Acabou o sacrifício. E ele não tem mais domínio sobre nós, desde que as nossas mentes são abertas. Aí ele expressa, graças a Deus que nos deu Vitória. nosso Senhor Jesus Cristo. Depois tem mais detalhes, a igreja, depois de 7 anos, a igreja vai descer. Para onde? Para Jerusalém, para que todo olho verá. É a primeira vez ele vem com as luzes para a igreja dos pagãos, dos gentios, porque os judeus ficarão por último, tá? Na realidade dessa palavra, os primeiros são os derradeiros, são os primeiros. Então a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a igreja de Cristo, a igreja, como se chama, a igreja dos primogênitos, ela deve ser bem ensinada na igreja, a igreja está bem a par do assunto, senão é tanta mistura, hoje é tanta visão, que você, se não tiver a defesa da fé, você fica envolvido naquelas visões contrárias. A visão de julgamento, hoje é tempo de julgar? Pessoas condenadas, fulano condenado, tal condenado, é tempo disso? O julgamento será manifesto através do desígnio dos corações somente no momento exato, e Deus fará isto em Cristo. 1 Coríntios 4, 5. Então a gente observa que eu estava comentando com a minha esposa recente, falei, mas como pode? E é o que se vê muito, uma pessoa com 2 ministérios, um falso, um verdadeiro, e tudo é falso. Prega certo e às vezes recebe errado. 2 ministérios, prega certo, depois recebe errado, tudo falso profeta, né? Acho que eu falei com os irmãos já, eles disseram, eu recentemente viúva, depois Deus preparou ela, casei. Eu recentemente viúva, a pessoa pregou a palavra, pregou bem, até, interpretou a Bíblia bem. Depois revelou errado. Deus está curando a sua esposa, Deus está dando saúde à sua esposa. Ela vai ser muito bem recuperada. Eu falei até o nome dela, que a pessoa sabia. Eu falei, você está mentindo. Eu falei, mentira, equivocado, é a mesma coisa. Eu disse, você está equivocado porque ela já morreu. Então é assim que acontece hoje. E as pessoas hoje não querem mais se examinar, eles querem orar e Deus revelar. E foi quando você vai ver fora da Bíblia. Coisas terríveis estão sucedendo. Se nós não tivermos cuidado, eu estava comentando com ela ainda no ônibus. Nós na lição do ministério de Elimas, os 2 amigos de Jó eram 4, mas o de menor não falava. Não tinha voz assim, depoimentos. Mas os 3 amigos de Jó, do princípio ao fim, só pregaram ocultista. Você vê o livro de Elifaz e o livro dos colegas de Jó, as pregações são certas, mas a pessoa é errada. É tudo errado. Palavra certa para as pessoas erradas. E é o que se vê muito hoje, irmãos. Por isso que Jesus falou, ensinai e acautelai o joio no meio do trigo. Porque Jó era justo e ele estava falando que Deus não era justo. Eu vejo o crente dizer assim, eu fiquei todo arrepiado de tanto poder. Só que ele em paz ficou arrepiado quando ele teve uma visão do ocultismo no profundo sono da noite. Isso foi que fez com que ele ficasse arrepiado. Subiu arrepio, está em Jó 15, né? Não é 4, 15, né? Nós estávamos meditando assim por diante, mensagem ocultista. E a serpente também, ela citou para ela a mensagem certa para a pessoa errada. Ela diz, vós sereis como Deus. Ela creu que Deus, ela disse assim, Deus sabe, falou certo. Ela pregou a palavra certa. Deus sabe que no dia que comerdes, até aí, Deus sabe. Só que depois que ela disse, serei como Deus, ele me dizer, Deus tem alguma bênção aí escondida, retida, e vocês estão aí de bobeira. Não se despertam para receber mensagem do ocultismo. 2 pessoas, uma pessoa com 2 ministérios, um certo e um errado. Tudo é errado. Satanás fala a verdade? Fala ou não? Não. Quando ele disse que Jesus é o Filho de Deus, ele estava mentindo?
Só que ele não se firma nela. Ele usou Pedro para dizer que não conhecia Jesus. Usou Pedro para dizer que não vai morrer em Jerusalém, não. Então o diabo ele fala a verdade. Mas não se firma na verdade. João 8,44 fala que ele nunca se firmou. Mas Jesus não disse que ele fala, que ele não fala a verdade. Ele fala que ele é mentiroso completo, porque ele não se firma no que fala. Vamos agradecer a Deus? Então, domingo que vem é dia 1º? É quinta, né? Não, é sábado. Se for 1º, eu venho só de hoje aqui, se a irmã permitir os irmãos. Mas dá continuidade nessa mesma matéria, não é bom? Os assuntos de hoje, né? Hoje eu até falei com os irmãos sobre Monte Cristo, né? Isso. Então, e assim um vai coligando com o outro e Deus conosco. Então, os irmãos compreenderam que Satanás fala a verdade? A irmã compreendeu que um pregador com 2 ministérios é tudo mentira? Ele prega a verdade e depois revela mentira. Ou fala mentira. Eu estive comentando sobre o perigo de revelar a mulher casada, mostrando na Bíblia. Como que uma pessoa tem essa audácia de revelar a mulher casada que tem esse compromisso e não cumpriu, está em pecado? É mentira. Quem está falando? É mentira. Não é eu que estou dizendo que é mentira. A Bíblia diz que é mentira. Quando a mulher casada faz um voto com Deus, se o marido não concordar, Deus cancela o voto da mulher casada, perdoa a mulher casada para que ela viva em união com Deus e com o esposo. Já leu isso? Não lembro, então aparece isso, uma mentira bem contada. Não tem mentira bem contada, é mal contada, né? Está lá em Números, capítulo 30, versículo 6 ao 8, 12. O seu marido tem direito de confirmar o seu voto ou de anular. E Deus perdoa a mulher. Sabia disso? Por isso que cada vez mais a coisa está ficando grave de tanto adulteração na palavra. E se não examina, fica difícil. Eu não posso. Ele tem a esposa dele, a revelação é ele com ela. Ou se eu passar alguma coisa de Deus para ela, ela tem que entrar imediatamente em comunhão, em comunicação com ele, porque a esposa é dele. E isso tem sucedido num desastre na vida. Vamos agradecer, que os comentários são sempre edificativos, não são? Então vamos ter cuidado para 2 ministérios, chamados de o ministério da meia verdade. Tudo é mentira. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta tarde, por sermos devedores nesta nosso Brasil, nação de Israel, enfim, receba para a tua glória, Deus, Deus e amém. Vamos despedir com a paz de Cristo. Então, vamos ver quando o anjo falou com a mulher de Manoá acerca do nascimento de Sansão, ela correu imediatamente e foi falar com quem? Marido. E o marido orou em Deus, uniu a 2. Quando Deus falou através de Gabriel com Maria, o que ia acontecer depois? Não vai falar com José em sonho? Sim. Não recusa a tua mulher, porque sim, do Espírito Santo. Então não existe comunicação unitária ou direta. A paz do Senhor Jesus.